tema que eu defini aqui para nossa mensagem é corrida para a vitória. E na nossa igreja aqui, a gente tem muito esportista, assim, é uma igreja do esporte. A gente tem ex-jogador de vôlei, tem jogador de futebol, tem ex-goleiro, tem ex-atacante. A gente tem ex-tudo aqui, né? Tem alguém em atividade? Tem a próxima geração. E o esporte, ele sempre é um exemplo para muitas coisas na nossa vida, assim. Se a gente pratica um esporte quando a gente é jovem, mesmo que a gente não seja profissional naquele esporte, a gente leva alguns ensinamentos que lá na frente vai servir. Dedicação, empenho, desprendimento muitas vezes para poder fazer outras situações das nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo que ele usa muito exemplos de várias áreas da vida, e o esporte é uma das áreas que Paulo usa bastante. E o texto que a gente vai ver aqui, hoje, a gente vai falar sobre Filipenses 3, do versículo 10 ao versículo 16. Enquanto a gente for avançando aqui, eu vou apresentando os versículos para a gente poder acompanhar junto. E quando a gente olha para esses exemplos que Paulo deu, e olhando até hoje mesmo, quando a gente olha exemplos de grandes atletas, a gente vê que todos os grandes recordistas, sempre há na história deles sofrimento. Sofrimento porque eles precisam deixar algo de lado para poder fazer outra coisa maior. Muitas vezes, atletas, se você já conheceu, já conviveu com algum atleta, se não conviveu, converse com o Júlio que ele vai te contar. Ele deve ter umas histórias boas de atleta aí para compartilhar. Sempre tem alguma coisa da família e aí ele pega e fala assim, não posso ir porque amanhã tem treino. Tem um jogo da várzea com os amigos, ele não pode ir porque tem que treinar, porque tem que se preparar, que não pode se machucar. Sempre tem alguma história de entrega para que ele possa alcançar algum bem maior. São os calos nas mãos, são as lesões, são coisas que vão acontecendo na vida da pessoa para que ela possa lá na frente colher o fruto da vitória. Eu tive há 2 semanas atrás, eu vi uma palestra da Daiane dos Santos. Vocês conhecem a Daiane dos Santos? Aquela do duplo twist carpado? E ela estava contando a história de como ela chegou naquele salto. Que aquele salto só foi possível porque ela teve uma lesão no joelho e a lesão dela fez com que ela não pudesse mais treinar. E quando ela voltou a treinar, teria o Mundial e o treinador falou para ela assim, você não consegue mais dobrar o seu joelho. Se você quiser fazer o salto, você vai ter que fazer com a perna reta. Ela falou, mas eu não consigo. Ele falou, então a gente vai treinar. E aí treinou. E quando chegou no Mundial, no aquecimento, o técnico chegou para ela e falou assim, você precisa ir lá e apresentar o salto. Por quê? Na ginástica tem um padrão. E ela estava apresentando algo que não existia antes. Era um salto que nunca ninguém tinha feito. E ela precisou ir lá e apresentar o salto para os juízes, para eles criarem o padrão, para ela poder aí sim saltar. E foi ali que ela percebeu que ela tinha inventado um salto a partir de toda uma jornada de sofrimento. E aí ela acabou sendo campeã mundial e hoje tem um salto na ginástica que chama Dos Santos, que é o tal do duplo twist carpado, que talvez você já viu algum meme, alguma figurinha. Isso é um salto de ginástica que ela criou. Então, é a entrega, é a abnegação, é deixar de lado alguma coisa para conquistar alguma coisa maior. E Paulo, ele traz esse princípio aqui nesse texto e a gente vai falar sobre isso. Paulo, nesse capítulo 3 de Filipenses, ele vai exortar os irmãos aqui a se alegrarem no Senhor. Primeiro, lá no início, ele vai se apresentar, ele mostra o seu currículo. Então Paulo vai dizer lá um pouco antes do texto, que daqui a pouco a gente vai estudar, que ele fala que ele é da tribo de Benjamim, que ele é hebreu, que ele é fariseu, que ele é conhecedor da lei. E aí ele vai dizer que ele deixa todas essas coisas de lado para que ele possa buscar um objetivo maior. A partir do momento que Paulo conheceu Jesus como Salvador da sua vida, ele deixou tudo de lado em favor de Cristo. O seu desejo de conhecer ao Senhor Jesus fez com que ele dissesse até mesmo que tudo aquilo que ele tinha antes, ele considera como esterco, porque a partir de agora ele quer olhar só para Jesus. Todas as músicas que a gente cantou aqui antes hoje, sem combinar, sem nada, várias delas trazem insights de coisas que a gente tem que pensar.
Quando a gente fala a maravilhosa graça de Jesus, às vezes a gente pode até cantar e pensar assim, é uma música. Mas quando a gente tem o exato sentido no nosso coração do que é a maravilhosa graça de Jesus, e a gente passa a querer conhecer mais ao Senhor Jesus, a gente passa a mudar o nosso entendimento para ser mais parecido com Ele. E aí, então, Paulo ele começa aqui no versículo 10 de Filipenses 3, dizendo assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo ele era um perseguidor da igreja, ele entendia que os cristãos eram uma ameaça ao judaísmo, então ele perseguia, ele matava. E tanto eu como você, em algum momento antes de aceitar Jesus como seu Salvador, você pode até ter tido alguma atitude como essa, de perseguição, de falar com alguém que é crente de uma forma para humilhar a pessoa, para dizer, você acredita nesse Jesus aí? E dar risada. Eu digo isso por ter vivido isso na minha vida, enquanto ainda não conhecedor do Evangelho, ainda não conhecendo o Senhor Jesus como meu Salvador, eu conhecia pessoas e às vezes tinha atitudes de negação de Jesus de um jeito agressivo até, porque eu não conhecia Jesus como meu Salvador. Mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, o nosso entendimento precisa ser transformado, as coisas velhas precisam ser deixadas de lado, e conhecer a Cristo aqui não é conhecer de Cristo, é conhecer Cristo. Porque se a gente falar assim, você conhece a história, sei lá, do Einstein? Todo mundo vai dizer assim, conheço, aquele que tirava a língua para fora, tirava foto, ficava postando no Instagram essas fotos. Não. Você conhecia a história dele. Você conhece a história de Hitler. Você conhece a história de Pedro Álvares Cabral. Você conhece as histórias, mas você não conhece a pessoa. Quando a gente fala que a gente quer conhecer mais de Jesus Cristo, não é conhecer o Jesus histórico. É conhecer o Jesus que salvou a sua vida da perdição eterna. É criar um relacionamento com esse Jesus ao ponto de você dizer, eu quero ser amigo. Eu quero ter um relacionamento íntimo, próximo. Eu quero compartilhar com Ele as minhas aflições para que eu possa ser mais parecido com Ele a cada dia. E aqui Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a sua participação e a participação nos seus sofrimentos. Paulo ele abria mão de muitas coisas e sofria por Jesus. Na nossa vida hoje nós vivemos num tempo de conforto, que é bom, mas ao mesmo tempo há situações em que nós precisamos de alguma forma encarar o sofrimento para falar de Jesus para outras pessoas. A gente não pode deixar de lado a nossa responsabilidade de propagar também a palavra do Senhor, em todas as circunstâncias. E isso muitas vezes no nosso ambiente hoje pode surgir de alguma forma como um sofrimento para mim e para você. Mas nós temos que fazer isso, tornando-nos participantes em sua morte, porque Ele morreu por cada um de nós, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E Paulo, considerando tudo isso como perda, tudo aquilo que ele tinha antes, ele vem para cá agora com esse sentimento. Paulo tinha esse conhecimento histórico e agora ele declara, eu quero conhecer mais de Jesus Cristo. E João 17,3 diz assim, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer Jesus de fato não é ficar só na leitura, é ler e trazer para dentro do seu coração. Fazer as modificações necessárias para que você possa alcançar o alvo lá na frente. E é por isso que eu trouxe hoje, não 3, mas 4 pontos, um pouco de esporte para a gente olhar para a nossa vida cristã, para a gente poder entender o que a gente pode melhorar e como a gente pode ajustar para seguir esse padrão perfeito que é o Senhor Jesus, para que Ele possa ter efetivamente ação nas nossas vidas, de forma prática. O primeiro ponto que eu trouxe aqui é a inspiração. Todo mundo que quer ser grande em alguma coisa, ele precisa se inspirar em outra pessoa. Não tem jeito. Você não consegue chegar e falar assim, você melhor, sei lá, pegar o Marcão aqui que trabalha com ensino.
Ah, eu quero ser o melhor professor de tal área. Não tem jeito. Ele vai olhar para quem? Para um grande daquela área para dizer assim, poxa, esse cara é alguém que eu posso espelhar. E aí você vai olhar e vai fazer coisas parecidas e vai se inspirar nessa pessoa. Veja aqui o versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Inspirar é o ato de exercer influência sobre uma pessoa, e os atletas eles têm esse poder. Falando sobre esportes, quando nós citamos o melhor de alguma área, sempre vem em mente alguém. E eu não quero criar nenhum conflito com nenhuma torcida. Então eu fui para uns que já passaram. Futebol. Fala aí. Um cara que você fala, nossa, esse é o melhor que eu já vi jogar. Fala aí. Garrincha. Não, fala alguém que está aqui, pelo amor de Deus. Eu não pus o Garrincha. Hã? Cristiano Ronaldo, quem mais? Pelé, Ronaldo. Não tem nenhum argentino aqui, né? Ninguém vai falar o Messi, não. Então, só para dar um exemplo, Nossa, torcedor aí. Eu não estou falando aqui da questão de vida pessoal, tá? Eu estou falando aqui como atleta. Esquece a questão, esse daí fez isso, fez aquilo. Eu estou falando como atleta. Se você quer ser um jogador de futebol bom, você tem que olhar para quem? Você tem que olhar para o Messi, você tem que olhar para o Cristiano Ronaldo. Você não tem que olhar para o Vini Júnior, você tem que olhar para o Pelé. Você tem que olhar para os melhores que já existiram. Por quê? Porque você quer ser o melhor. Se você quer ser o melhor no futebol, não adianta você ir na pelada de rua lá e falar, nossa, esse menino aqui é muito bom. Não, você vai olhar para o melhor. Você vai ver vídeo do Pelé e falar, nunca vou conseguir fazer o que ele fez. Mas você vai lutar a sua vida inteira para tentar alcançar aquilo. Fórmula 1, vamos lá, o corredor ali que vai ser campeão essa semana. Fala aí, um corredor de Fórmula 1 melhor de todos os tempos. É óbvio. A vida pessoal, particular, o que fez, o que não fez, você vai falar assim, não sei, mas como atleta, como entrega, olha o Senna falando, o cara parecia vidrado assim, fala, esse cara, tanto é que morreu na pista, porque o cara vai no limite, ele quer ser o melhor de tudo, você vai olhar para o melhor. Basquete, Joaquim, por favor, não me decepcione, Olha quanto o cara pulava. Eu não consegui nenhuma imagem que preenchesse tudo, porque para pegar ele pulando, tive que pegar essa recortada. Você quer ser um jogador de basquete, você vai olhar para quem? Você tem que olhar para o cara que é o melhor que já existiu. Não tem como você olhar para o mais ou menos. Então, me desculpem. Se você quer ser um bom crente, não adianta você olhar para mim. Não adianta você olhar para o amiguinho que está do seu lado. Só tem uma pessoa para quem você pode olhar, representando aqui a sua cruz. Se você quer ser um crente perfeito, eu já te aviso, é só lá na glória. Mas enquanto você estiver aqui, não adianta você viver a sua vida como crente. E eu não estou aqui chamando a atenção de ninguém, tá? Eu estou falando para mim. Não adianta olhar para o irmão que está fazendo alguma coisa pior que eu na igreja e falar assim, a minha vida está tudo certo, porque olha o que esse irmão está fazendo. Eu não sei se você já teve essa percepção do mundo, mas eu já tive isso. Às vezes eu estou fazendo um negócio errado, eu olho para alguém que está do meu lado e falo assim, ele é crente e está fazendo isso, eu também, não tem problema, estou igual. Irmãos, se nós temos uma pessoa que entregou a sua vida para morrer no seu lugar, é esse padrão para o qual você tem que olhar. É esse padrão para o qual você tem que olhar todas as vezes, todos os dias, a todo momento, e nessa questão da inspiração, olhar para o Senhor Jesus e dizer assim, Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Paulo, quando ele fala, sede meus imitadores, ele não está falando para você imitar Paulo, ele está falando para você imitar como ele imita quem? Cristo. O nosso padrão tem que ser o maior de todos. E a nossa vida, aceitar Jesus como Salvador, já nos faz entrar no céu. Mas a nossa vida aqui, enquanto a gente está nesse mundo, tem que ser uma vida de entrega. Uma vida de se inspirar no Senhor
para que a gente possa alcançar essa perfeição. E olha o que ele fala: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Irmãos, apóstolo Paulo falando. Paulo, assim, é um daqueles que ele é o cara. Mas ele está falando: eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Antes que ele fosse alcançar Jesus, ele havia sido alcançado pelo Senhor Jesus. E assim como no esporte, você já viu um time muito ruim assim, que está lá na zona de rebaixamento, e aí chega um jogador muito bom mesmo. Não sei se vocês viram acontecer isso ultimamente. O cara chega e fala: meu, cara, esse Memphis veio... desculpa. É impressionante, o time só ganha. Mas por quê? Porque todo mundo começa a ver assim: cara, tem alguém especial aqui dentro. Um monte de coisa pode acontecer, mas não é normal isso. É porque as pessoas começam a se inspirar. Então sabe aquela coisa, se a sua vida está mais ou menos, em quem que você está se inspirando? Eu encorajo você a olhar para a cruz de Cristo todos os dias, como um grande atleta que vive a sua vida inteira batalhando para aquilo. Você vai batalhar a sua vida inteira. Você vai cair, você vai tropeçar, você vai se machucar, vai. Mas vive sempre olhando para o alvo, para a cruz de Cristo. Não tem como dar errado se você não perder o alvo, se você não perder o foco na cruz do Senhor Jesus. Paulo ali se inspira naquele que o alcançou. E essa inspiração faz com que ele faça uma coisa: ele corra a corrida. Não adianta só você pegar e falar assim: eu vou me inspirar no Senhor Jesus e ficar lá sentado na sua casa. Não. Aí vem o versículo 13. Nós temos que correr a corrida. E aí ele vai dizer aqui: irmãos, não penso eu mesmo já o tenha alcançado. Veja, Paulo, ele está dizendo o quê? Eu me inspiro no Senhor, mas eu ainda entendo que eu não alcancei o alvo. Eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então aqui ele começa falando: irmãos, ele está falando ali para os irmãos da igreja, não penso eu mesmo que já tenha alcançado. Na vida espiritual, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos por uma jornada de conhecê-lo cada dia mais. É essa a nossa corrida, é essa a nossa batalha. E é uma escalada saudável. Isso tem um nome. Isso é santificação. Hoje, sua vida espiritual não pode estar pior que ontem. Ela tem que estar um pouquinho melhor que ontem. E amanhã um pouquinho melhor que hoje. E assim, dia após dia. É uma corrida, é uma jornada da nossa vida. Todos os dias nós temos que ir atrás disso. Se nós somos libertos do pecado e nos tornamos escravos de Deus, como diz Romanos 6:22, nós devemos colher o fruto que leva à santidade, e lá no final, não é agora, é lá no final, nós vamos experimentar a glória, nós vamos experimentar a vida eterna. Paulo falando isso em matéria de perfeição, a gente pode até ficar preocupado: nossa, mas se Paulo não conseguiu, eu também não vou conseguir. Não, Paulo está no processo. Ele viveu a sua vida esse processo, e nós também podemos experimentar esse processo, essa busca por santidade. Um cristão maduro, ele deve reconhecer as suas imperfeições, e ele faz uma autoavaliação honesta de onde ele está falhando, para que ele possa melhorar. E assim é a nossa vida dia após dia. E aí ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Numa corrida, irmãos, você não pode ficar olhando muito para o retrovisor, senão você bate o carro. Você tem que olhar para onde? Para frente. E muitas vezes, pessoas aceitam Jesus nas suas vidas, mas ficam remoendo histórias do passado. Óbvio que tem histórias do passado que precisam ser resolvidas, que precisam ser tratadas, que precisam ser cicatrizadas. Mas a nossa vida tem que ser uma vida de olhar para frente, olhar para o Senhor Jesus, olhar adiante. E não ficar preocupado com as coisas que passaram, com as coisas que ficaram para trás. É uma corrida de Fórmula 1, não é uma corrida de Jeep. Já viu corrida de Jeep? Que os caras, a graça é fazer o quê? Atolar. O que o cara mais gosta é olhar aquele barrão assim e falar: nossa, eu vou entrar nesse barro. Ele vai lá e entra.
Como crente, irmão, não olha para o barro e fala, eu vou entrar no barro. Não. Vai, desvia, passa do outro lado, faz o contorno, foge dos caminhos que podem te fazer cair novamente no pecado. E corre essa corrida para o alvo, esquecendo para as coisas que estão atrás e o melhor de tudo, avançando para aquilo que está adiante. Avançando para aquilo que está adiante, não desviando para a esquerda, não desviando para a direita, não fazendo com que os seus pés caiam em alguma maldade, assim como diz Provérbios 4:27. Nós temos que ter na armadura da salvação, nosso capacete da salvação é afastar os nossos pensamentos das coisas que podem fazer a gente não querer correr essa corrida. Nós temos que guardar nossa mente das propostas externas, das propostas internas que muitas vezes o nosso coração pecaminoso traz para nós e continuar avançando nessa corrida. Guardando a nossa mente, avançando para os que estão adiante. Não há um consenso aqui sobre qual esporte Paulo falava, ao que ele se relacionava. Mas em tudo que eu estudei, eu vi que Paulo poderia estar falando aqui daquelas corridas de, acho que é biga que chama, né? Aquele negócio que só tem 2 rodas assim, o cara sobe em cima e tem o cavalo, e aí é o corpo dele que controla, e ele não tem muito lugar para se segurar, porque ele tem que segurar o cavalo, se ele soltar ele cai, e aí ele continua lá, e é assim que ele faz. E aí, avançando aqui, é mais ou menos essa ideia, ele vai avançando, o corpo vai se equilibrando para ele ir para frente, porque se ele for para trás, ele cai da biga e não consegue, aí o cavalo vai embora e deixa ele para trás. A gente tem que continuar avançando, se equilibrando, se controlando para que a gente não perca a corrida. Mas o mais impressionante de tudo isso, irmãos, que eu estou falando aqui de uma vida de santificação, porque salvos, uma vez, salvos estamos. Aqui o que nós estamos refletindo é sobre como a nossa vida cristã pode ser melhorada a cada dia, nesse processo contínuo e constante de santificação em busca de um objetivo maior. E qual é esse objetivo maior? Aqui é onde nós nos deleitamos no que o Senhor Jesus fez por nós, morrendo para nos salvar, e a nossa vida olhando para esse alvo é para o alvo que vem para nós ganharmos o dia em que nós estaremos com o Senhor Jesus no lugar celestial. Prossigo para o alvo, versículo 14, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Prosseguir para o alvo. Correr a corrida olhando para o objetivo final, a vida eterna com Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, me espelhando em Jesus, vivendo uma vida de santificação, para ser a cada dia mais parecido com Ele. Eu e você, irmãos, nós temos que ser, nos nossos círculos de amizade, família, trabalho, estudo, as pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você e ficar assim, o que tem de diferente nele? Tem alguma coisa que eu não consigo identificar, mas tem alguma coisa que é diferente. Para ele te perguntar e você dizer assim, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que habita no meu coração, que tem me transformado, para eu ser um novo homem a cada dia, melhor do que ontem. Eu quero ser mais parecido com Jesus. E aí você vai lá e diz para essa pessoa, você também pode ser mais parecido com Jesus. Você só precisa aceitá-lo como Salvador da sua vida, para você experimentar esse prêmio da salvação eterna, esse prêmio final, esse chamado celestial. Por mais que nós estamos falando aqui de corrida, prova, desafio, parece que isso vai nos cansar, mas Jesus, quando Ele faz o chamado, abra sua Bíblia aí que eu acho que... Eu coloquei o texto aqui, perdão. Olha só o que Jesus diz aqui, ó. Porque quando você vai falar com alguém sobre vir para a igreja, aceitar Jesus, a pessoa ela cria na cabeça dela uma imagem de prisão. Mas é ao contrário. Quem está preso é ela. E aí você vai poder dizer o que o Senhor Jesus nos disse aqui. Vinde a mim, Mateus 11, 28 e 29.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Não é o peso, é a satisfação de poder descansar nos braços do Senhor Jesus. E aí, eu venho para o meu último ponto aqui, que é para que nós, nessa jornada, sejamos humildes. Porque hoje algo que pode afastar alguém que não tem Jesus de você, muitas vezes pode ser a nossa soberba, a nossa indiferença, o nosso pensar, eu sou salvo. Esse aqui que está do meu lado, o problema é dele. A humildade que eu estou dizendo aqui é de nós reconhecermos que nós estávamos exatamente na mesma situação dessa pessoa e o Senhor nos resgatou. É a humildade de nós olharmos e dizermos: eu não sou nada, eu só estou aqui por conta da maravilhosa graça do Senhor Jesus. Vamos ler aqui o versículo 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A maturidade que nós alcançamos é a fé que nós temos em Cristo Jesus. Se alguém pensa de outra forma, peça a Deus para abrir o seu entendimento, para compreender que de fato tudo que nós temos veio do Senhor Jesus. Nós vivemos e devemos viver de acordo com aquilo que nós alcançamos, a salvação. Um atleta, quando ele vai participar de Jogos Olímpicos, e lá em Atenas, tinha os Jogos já, ele precisava ser um cidadão grego. Ele não competia para ganhar a cidadania, ele competia só para ganhar a prova. Nós já alcançamos a nossa vitória, porque nós já somos salvos pelo Senhor Jesus. Nós temos que ter um entendimento e compreender que nós corremos essa carreira cristã para ganhar o céu, mas não para ganhar o céu, mas porque nós somos cidadãos do céu. E veja aqui Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí, com esses pontos, a minha pergunta para mim mesmo e para você é: quanto você tem esperado ansiosamente por esse encontro com o Senhor Jesus? Quanto, a partir do momento que você disse, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, como nós temos nos comportado e temos corrido essa corrida que nos é proposta? O desafio é validarmos aquilo que estamos fazendo bem e corrigirmos aquilo que nós precisamos corrigir. Aqui não é bronca pastoral não, que eu não sou pastor da igreja, tá? Eu me livro dessa responsabilidade. Eu só falo aqui como um irmão em Cristo, que tem os meus pecados, que tem as minhas aflições, que tem as minhas lutas, mas que todas as vezes que eu não busquei no Senhor Jesus a solução, eu quebrei as pernas. E o mais incrível é que um atleta, e todos os atletas, se você pegar a Olimpíadas, dá dó lá, na final são 8, e aí tem, quantos ganham ouro? Você lembra? 1. E aí, do segundo em diante, já é, o prata significa o quê? O primeiro dos derrotados. Só que o cara, às vezes, ele ficou 20 e poucos anos lutando, treinando, se machucando, ralando, para conseguir ir lá para aquela prova e perder. Lógico, ele teve toda a trajetória, não é o fim em si mesmo, ele conseguiu chegar lá. Mas só uma pessoa vence. Na nossa corrida, nessa proposta de ter uma corrida cristã, você vai fazer tudo isso pelo seu coração. Porque salvo, a vitória você já conquistou no dia que você aceitou Jesus como seu Salvador. E se por acaso você ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, Jesus vai todos os dias tocar no seu coração através do Espírito Santo
de oportunidades de culto, de oportunidades de reuniões, de oportunidades de outros crentes que vão estar com você dizendo assim: olha, Jesus tem algo especial para a sua vida. E não ache que aceitar Jesus vai ser uma prisão, porque você não vai achar isso. A hora que o Espírito Santo tocar no seu coração, você vai sentir uma paz tão grande que tudo vai sabe aquela nuvem que vai abrindo assim, e você vai dizer assim: agora eu entendo. E a partir dali vai ser uma corrida dia após dia, uma luta diária contra os seus desejos, contra o seu coração. E aí você vai fazer isso. Você vai olhar para o Senhor Jesus e você vai se inspirar. Você vai dizer: eu quero ser igual ao Senhor Jesus. E você vai ter coragem para correr a corrida. Ah, mas as curvas são fechadas, eu vou ter que acelerar. Acelera. Acelera. Às vezes você vai ter que frear um pouquinho. Senão bate, né? Mas vai lá. Vai para a corrida que te é proposta, para que você possa alcançar o objetivo final. Mas nunca esquecendo de quem está em volta de você. Tenha a humildade de saber que tudo que nós temos foi efetivamente por conta do Senhor Jesus. O último versículo, eu vou pedir para que você abra aqui comigo na sua Bíblia, 2 Timóteo 4, versículo 8. Segunda Timóteo capítulo 4, versículo 8. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A expressão da nossa humildade é entendermos que nós não chegamos lá. Nós estamos no processo de santificação, dia após dia. E isso é algo maravilhoso. E eu vou pedir que a Denise e todo mundo que cantou venha aqui de novo, para a gente cantar de novo Maravilhosa Graça. Se puder, né, Denise? Pode vir. Todo mundo que cantou com ela para vir aqui. E enquanto eles se arrumam, eu vou pedir para que todos fiquem de pé e a gente orar. E a gente cantar de novo essa música para encerrar o nosso culto, tendo o entendimento que a graça alcançou o seu coração e é uma graça maravilhosa, uma graça que te salvou, a graça do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham tirado tudo. Então eles vão arrumar tudo bem silenciosamente e a gente vai orando. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço porque nós tivemos esse tempo aqui para refletir sobre Tua Palavra, estudarmos o texto, ó Pai, que fala que nós temos que nos encorajar, confiando em Ti dia após dia, como o apóstolo Paulo nos apresenta, e alcancemos, ó Pai, essa coroa de justiça, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para estarmos na glória com o Senhor Jesus. Nós oramos em favor dos nossos familiares, amigos, que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador. Que o Senhor possa usar as nossas vidas, o nosso entendimento, a nossa capacidade, ó Pai, para poder falar do Senhor Jesus para aqueles que ainda não Te conhecem. E que essa maravilhosa graça que nos alcançou possa alcançar outras pessoas através das nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia tão especial e que tenhamos uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti e agradecemos. Amém.